Olá, seres sinápticos, tudo bem por aí? Eu sou a Marisa Fortes e está começando mais um Sinapticamente, com ideias inspiradoras de gente do bem que fazem as nossas sinapses se iluminarem. Ela é embaixadora de bem-estar. Viajou pelo mundo atrás de conhecimentos profundos sobre como é ser saudável, como é ser livre, como é ser feliz, como é ser um ser integral, por dentro e por fora. Nós vamos conversar com a maravilhosa, que manja tudo de mindfulness, yoga para câncer. Nós vamos conversar com a queridíssima Daniele Silva. Dani, que maravilha ter você aqui. Obrigada, Marisa. Puxa, como você é iluminada. A gente ficou olhando para você e você é um saquinho de paz instantâneo. A gente abre a paz e chega Ai, adorei. no ambiente. E você é essa pessoa querida. A gente se conhece há muitos anos, né? Sim, tem alguns aninhos, né? Mais de 10. É? É, porque eu me lembro que você ganhou aquela disputa. Você lembra disso? Sim, do concurso do Roberto. Do Roberto né? Chiniachique. Isso, do concurso. Era o enfim. The Power, era? Não, era Master Speakers. Master Speakers. Master Então Speakers. era ali uma... Estávamos falando da criação de palestrantes. E aí tinha uma série de tarefas, uma coisa meio gincana. E aí eu me lembro que você tinha uma energia muito grande, você ia conquistando as etapas e tal, e no fim você ganhou, e foi muito merecido, foi maravilhoso. Foi um momento importante também ali, de me descobrir como um ser que também troca, que também leva outras coisas para outros. Bem legal mesmo. É, Sim. a gente aprende bastante ao longo da vida, né? Oh, E a gente vai colecionando pessoas especiais. verdade. E aí, me conta quem era você e onde você estava quando você falou assim, chegadinha ali na Índia, entendeu? Só vou lá passar uma chuva e volto. Como é que foi isso? Assim, você sempre foi da área do bem-estar? Você era o quê? Então, antes da Índia, vamos voltar aí um pouquinho, então, né? Aham. Eu muito cedo, lá com os meus 22 anos, me tornei funcionária pública da Petrobras. Assim, Mas você fazia o quê? eu não tinha nem me formado, acho que na faculdade. Eu me formei em Relações Públicas, aqui na USP. E aí, assim, acho que não, fazendo o TCC e tudo mais. Enfim, essa vida maravilhosa de estudante, que é ser estudante universitário. Um amigo falou alguma coisa de uma prova no Rio de Janeiro. Ai, deixa eu ir lá. Ai, a leveza dos 22 anos, né? Pegar o busão e vamos pro Rio, vamos. Isso mesmo. Foi. Tem que escrever? Tá bom. Isso, exatamente. E fui nessas. E acho que tudo estava muito fresco ali nos estudos e tudo mais. E eu acabei passando nessa prova. Então, com 23 anos, meu pai e minha mãe me levaram com uma mala para mudar para o Rio de Janeiro. Como dizia Renato Russo, quase sem querer. Quase sem querer, né? Sem querer, só que como chave, sem querer querendo também, porque, enfim, né, foi algo muito legal, assim. Saí de casa com uma estrutura financeira muito boa e relevante, ir para uma cidade muito interessante para mim e me desenvolver ali como pessoa, né? E isso foi muito bom, assim, por anos foi maravilhoso. Eu ia à praia todos os dias, assim, o Rio de Janeiro me conquistou. Que bairro que você morava? Eu morei muito tempo no Catete. Era, assim, minha vida ali. E você tinha juízo? Porque você ganhava bem. Você ia guardando todo o dinheiro do mundo, assim? Sim. Então você era ajuizada. Nesse sentido, sim. Opa! Ó, o podre já vai sair. Sim. E é interessante que veio, dá para explicar daí. Porque o que aconteceu? Eu me vi, né, assim, como pessoa, me realizando em muitas coisas, né? Então eu tinha dinheiro para fazer o que eu queria ali, eu passeava, fiz todos os passeios possíveis, conheço todas as praias do litoral ali de Búzios, Arraial do Cabo, e tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, eu me via num lugar fazendo coisas que eu percebia que não eram para mim. Não era para mim. Trabalhar num lugar sentada, ali, computador, muitas vezes sem interação, né? Era um trabalho mais burocrático, mas assim, que não era a minha cara. E eu sabia disso. Eu falei, não, ok. Então, vou fazer aqui o tempo que eu precisar fazer. E a hora que
eu tiver um bom dinheiro, construir ali minha herança. Minha própria herança, eu construí ali trabalhando, eu acho que trabalhei uns 6 ou 7 anos ali na Petrobras, e era isso, participação nos lucros, tudo que vinha ali, eu guardava, não comprei, acho que nem um sofá eu não consegui comprar, eu não conseguia me fixar, porque eu sabia que isso era temporário, né? Enfim. Como tudo na vida é transitório e é impermanente, né, meu bem? Né? Exatamente. E aprendi, assim, ali lidando com isso, que eu falava, não dá para eu fazer. Eu lembro, eu tenho um momento de epifania ali, que é interessante, eu vou compartilhar, que é uma cena, assim, então quem estiver ouvindo pode imaginar essa cena. Tô eu no elevador, eu acho que era 21 ou 22 anos, era uma coisa, assim, bem bonita, novinha, assim. E eu no elevador, entrei, era um prédio, eu trabalhava ali naquele prédio do lado do Maracanã, bem clássico, assim. E aí, subindo, trabalhava, acho que no 17º, sobe uma pessoa, a gente usava crachá, e no crachá tinha a data que você entrou na Petrobras, o mês e o ano. Entra um senhor no elevador, novembro de 86, que é o ano que eu nasci. E aí esse elevador ia subindo, e eu ia olhando aquele crachá, e aí subia, eu lembrava, eu pensando na minha vida, né? Eu, sei lá, saindo das fraldas, esse homem sentado lá. Eu começando a andar, esse homem sentando lá. Eu, sei lá, começando a namorar, esse homem sentando lá. Eu saindo de casa, esse homem sentando lá. A hora que chegou, eu falei, meu Deus, não é isso que eu quero. Eu preciso tomar cuidado, porque aqui tem o feitiço do tempo. Vai passar 20 anos e eu vou estar aqui. Isso, e todo mundo falava isso, porque eu falava assim, eu entrei, eu não vou ficar. E as pessoas falavam, eu também achei. Eu também, né? Imagina a estabilidade, o bom salário. E bom mesmo, maravilhoso mesmo. Era maravilhoso trabalhar lá, maravilhoso. Salário. Sem trabalho, sem encheção de saco. Sabe, plano de saúde, lindo, era tudo muito bom. Só que tinha isso, não estava nos meus planos, vou entrar aqui e vou morrer aqui. Não estava. E eu falava que não, e as pessoas não acreditavam. Até que um belo dia, eu olhei a minha conta. Nesse meio tempo, eu me formei como atriz na CAL, melhor escola de teatro do Rio de Janeiro, sim. Entrava às 8 na Petrobras, saía às 5, pegava um ônibus, ia até saía da Tijuca, ia para Laranjeiras, voltava da CAL 11h30 da noite para o catete, e assim ia todos os dias. Mas você já queria ser atriz ou você descobriu lá perto? Descobri lá, porque aí eu comecei, imagina. Precisa conhecer gente, né? Isso, e teatro, eu ia em teatro. Era sexta, sábado, domingo assistindo peça grande, peça pequena, peça de uma pessoa, peça de duas, peça de tudo. Eu falei, gente, eu preciso. E além de tudo, foi meio que terapêutico também, porque eu precisava me expressar. Eu estava num ambiente onde não dava para eu me expressar. Não dá. Você trabalha no serviço público, tem um personagem ali a cumprir, e aquilo não era o suficiente para mim, eu queria outras coisas. Então, por um tempo, o teatro foi terapêutico. Eu comecei a fazer terapia haitiana, que fala, né? Haitiana, com o corpo e tudo mais. E aí, com essas terapias, não, Dani, vai pro teatro, vai, né? Vai se soltar, vai sair. Então, fui pra dança, estudei na Angel Viana, né? Fui descobrindo esse corpo fora ali do trabalho. E aí falei, eu acho que isso pode ser uma profissão, pode ser um lugar, e fui fazer o curso de formação da CAL. Nesse meio tempo. Aí, quando eu vi, falei, gente, eu já tenho uma segunda formação, eu já tenho um dinheiro aqui, dá licença, vou sair. E saí da Petrobras. Falei, gente, tchau. E a turma de casa? É assim, eu tenho assim, um privilégio gigantesco, que é suporte. Suporte. Mamãe e papai, suporte. Ai, que delícia. Então, chego, né, digo pro meu pai, né, veio aqui para São Paulo, chego aqui, falo, já tinha tomado decisão, eu acho que eu já tinha até pedido demissão, né, mas falei. Aí a galera descobrindo hoje né? o rolê. Falei, então, tô pensando em sair, né, não combina. Teve uma época que eu comecei a ficar muito doente também, pegava tudo, o sistema imunológico acabou, porque eu já estava triste, já não dava mais para estar ali. Não por conta do trabalho, nem por minha conta, mas porque uma coisa não combinava com a outra. Aí falei, pai, não. Você quer vir morar aqui? Felizão, esperançoso, né? Você vê aquele olhar de esperança. Isso mesmo. Sabe o cachorro frente a um bife de picanha? Isso.
Era isso. Você era o bife de picanha. Isso. Aí eu falei, não, mas obrigada pelo apoio e tudo mais. E é isso. O que você achar que você tem que fazer, você vai e faz. Sabe? Não, assim, zero. Pai, vou me mudar pro Rio. Vamos, levo você. Pai, vou voltar Aí, né? Enfim. Pai, deixei todas as minhas coisas lá no Rio e estou na Índia. Pode buscar? Sim. Pai, vai buscar as coisas. Pega o carro grande. Então, assim, sempre foi muito fácil para mim tomar certas decisões, porque sempre tive suporte, nunca foi. Tanto que, aí nesse meio tempo, até falando do meu pai, é interessante trazer isso, porque foi um mentor ali. Porque, embora eu não quisesse, embora eu jamais ia ouvir ninguém, se ele falasse que não, ia ser pior, bem revoltada. Assim, eu tenho espírito rebelde e tudo mais, né? Enfim, e com 20 e poucos anos você tem... Hoje, não. Até queria nem vem mais, porque não tem. Mas nessa época tem. E aí comecei a trabalhar no teatro. Saí da Petrobras, fui pro teatro, entrei em grupo de teatro, comecei a fazer peça e trabalhar tudo ali. Daí você olhava o salário da peça, olhava o salário da Petrobras, você falava, meu Deus. Eu vivia da herança que eu tinha construído de Petrobras. Eu também tive esse privilégio. E aí, eu conversando com meu pai, que eles gostavam muito de ir lá para o Rio e tal. Eu lembro até no aterro do Flamengo, a gente conversando, e aí meu pai falou assim, Dani, que eu já estava revoltada, que não sei o quê. Você está falando da diretora do teatro da mesma forma que você está falando do diretor da Petrobras. Tá estranho. Parece que temos um problema e que esse problema não são as pessoas de fora. Que cara sábio, meu Deus. Mas vai ouvir isso, né? O quê? Imagina, vocês não me entendem. Eu, papai, é isso, você quer, beleza. Qual que é a profissão dele? Meu pai é comerciante. Né? Se der na mão dele, ele vende e faz lucro, tá? E aí, eu, né, não entendi na época. Aí me revoltar, não, tá tudo errado, esse mundo tudo errado, não sei o quê. Peguei minha mochila e fui embora. Peguei minha mochila e falei, gente, tchau. Depois peguei um carnaval do Rio de Janeiro, comprei uma passagem de ida que ia achar minha vida na América Latina. E fui. Meu pai me disse o seguinte, vai, só me faz um favor, não volta igual, porque não tá legal. Então, se você vai, pelo menos aproveita e muda. Cirúrgico. Né? E foi isso que eu fiz. Então, saí trabalhando com performance de rua, na rua. Mas que lugar da América Latina? Eu fui primeiro para uma residência artística, eu fui para Quito, no Equador. Fiquei um tempo lá em Quito. E aí depois fui para uma outra residência em Bogotá. Não, Bogotá, mas aí nisso cruzei ali toda a fronteira, Colômbia, Equador e tudo mais. E fiquei um tempo em Bogotá. Aí lá eu perdi acesso ao meu cartão de crédito, o banco não me ajudou. Comecei a viver ali com o que eu tinha. E fui trabalhar em café, trabalhava em um café para, sei lá, aí virei meio hippie, assim. Mas um super aprendizado tudo isso, né? E divertidíssimo, né? Imagina, com 23 anos, eu... Entendeu? É outro podcast só para contar as histórias da estrada, como é viver assim na estrada. E ao mesmo tempo eu sempre tive segurança, porque se me dá louca, volta. Entendeu? E fui. E nesse meio tempo, sempre o yoga sempre esteve comigo. Comecei a praticar yoga na Petrobras, que eles tinham um programa lá dentro de combate ao estresse, gerenciamento do estresse. E eu praticava às vezes todo dia lá, eu ia em todas as turmas. E sempre era um lugar muito bom para mim. Era onde o meu corpo sempre estava em contato, sempre estava... Mais do que o teatro, mais do que qualquer outra coisa, o yoga sempre foi um lugar onde eu me senti confortável. Porque não tinha cobrança, o yoga, né? Embora pareça, não te cobra. Não, é o seu corpo sendo o seu corpo em sua potência mesmo, né? E graças a isso, que eu já praticava há muitos anos, já pelo menos ali 7, 8 anos já de prática, eu comecei a conhecer pessoas do yoga e tudo mais, e comecei, Daniela, me ajuda a dar aula, termina essa respiração e tudo mais. E nesse meio tempo conheci algumas pessoas que seguiam um mestre na Índia, que me falaram dele, e
Aí o meu pai, esse mesmo que falou, teve um infarto aqui no Brasil, né? Ele hoje tá bem e tudo mais, mas nesse momento. E aí eu voltei pro Brasil, por causa dele. No que voltei ao Brasil, tudo isso para explicar a Índia vai chegar aí. Eu chego no Brasil, esse mestre indiano que eu tinha ouvido falar lá na Índia, mas estava aqui. Nada é por acaso. Não. E aí eu conheci, fiquei assim, né, estava falando sobre liberdade e tudo mais. Comecei a entender o que de fato era ser livre, né? Eu lembro que ele falou assim, a primeira frase que eu ouvi dele: apego e aversão são as mesmas coisas. São duas coisas que te prendem. Se você tem muito apego a uma coisa ou muito aversão a ela, você está preso do mesmo jeito. Você pode estar preso com uma corrente de aço feio, ou você pode estar preso com uma corrente de ouro linda, mas você está preso do mesmo jeito. E aí comecei a falar, poxa, realmente. Acho que esse cara sabe do que ele está falando. Não, e eu sentia, né? E é mais do que ouvir palavras, porque, né, tá aí, eu sou leitora voraz e, né, sempre li, sempre... Eu sentia aquela liberdade nele, eu via aquela liberdade nele. Eu via uma pessoa que não tinha apego, que não tinha aversão. Uau, é isso que eu quero. E aí, quando meu pai ficou bem e tudo mais, eu comprei uma passagem só de ida para a Índia. Você combinou com ele? Com o mestre, né? Porque você foi ficar com ele lá no Sim, primeiro ashram, como chama? E primeiro eu fui fiz minha formação de yoga, porque eu falei, eu acho que aí já tem mais uma profissão. Eu sou colecionadora de profissões. Acho que aí tem mais uma profissão, tem uma coisa bacana. Me inscrevi num negócio de internet, ganhei uma bolsa. Assim, coisas inexplicáveis. Aí fui para uma outra região da Índia, fiz formações. Depois eu fui encontrar o mestre lá, quando ele já estava lá. E lá é mais do que um ashram. É uma cidade. Ui! É uma cidade. E é uma cidade livre, assim, de verdade, de verdade, de verdade. Todas as pessoas que estão ali dedicadas ao desenvolvimento espiritual, ao desenvolvimento da alma, ao conhecimento da alma. E ali, chegando ali, assim, é algo... Tanto que eu pensei que eu tinha morrido. Você pensou que você tinha morrido? Eu não conhecia aquela frequência. Meu corpo não conhecia aquela frequência. Cheguei lá de noite, eu lembro, o avião atrasou, não sei o que lá. Aí peguei um daqueles tuk-tuks da Índia, né? Aquelas coisas. E aí cheguei toda, né, esbaforida. A Índia é muito tensa, é muito difícil mesmo. E aí cheguei naquela cidade. Aí me receberam. Tinha uma casinha assim, né? Não, descansa, toma um banho, não sei o que. Amanhã vem alguém te buscar para apresentar, não sei o que lá. Pessoas vestidas de branco, assim. Aí eu deitei na cama. Falei, morri. Eu não reconhecia. Morri, me conectei, tipo, na minha cabeça. Porque eu acho que meu celular tinha acabado a bateria, sabe? Assim, eu não tinha conexão. Aí eu conectei, falei, mãe, tá tudo bem? Tô no nosso lar. eu dormi, você falou, acho que deve ter acontecido alguma coisa, eu nem sei. Vão me preparar, o que quer que seja, eu aceito. Entendi, mas é interessante como a mente conseguiu ir para um lugar que eu não conhecia, eu não conseguia, assim, né? E eu já tinha viajado muito, visto muitas coisas, mas esse tipo de frequência, onde realmente está todo mundo ali... Na mesma? E em busca de algo muito profundo, muito real, que é aquilo que nós realmente somos, e dedicados a isso. Então, pessoas que estão dedicadas a isso ali, sei lá, desde que nasceram, e trabalham com seva, com trabalho voluntário, com karma de poder fazer isso desde que nasceu. Uau! Foi dali que eu não queria ir embora, né? Tanto que uma hora meu mestre falou, Dani, tudo bem, legal... Ficou, fez, mas seu karma é lá. Então, você ficou quanto tempo? Eu fiquei uns 3 anos nessa 3 anos? De Índia, sim. Voltei um mês antes da pandemia, porque ele me falou, Dani, você vai viver sua vida, vai ganhar dinheiro, eu não quero ninguém aqui que está fugindo de nada, você não deve. Até porque se você fugir do que você realmente é, do que você seu tem para dharma, fazer, exatamente. Né? Quando você for mais velha e não tiver energia para fazer, você vai querer fazer.
e vai se arrepender amargamente. Isso não é legal, não vai te libertar, não vai te dar o que você está buscando, né? Voltei um mês aqui, trancou tudo. Mas nesses 3 anos, o que você fez, Dani? Olha, eu me dediquei a conhecer minha alma, basicamente isso. Junto com isso, fiz muito trabalho voluntário de tradução dessa ciência que eu estudava lá. Então, eu traduzia escrito, eu traduzia os áudios, tenho um audiolivro, gravava audiolivro, tudo que fosse em relação às palavras e propagação, fazia tradução simultânea. Então, começou muitos brasileiros a irem para lá, e aí eu recebia as pessoas lá também, e fazia tradução simultânea de todos os eventos que ele estava, eu estava atrás falando português. Ele estava onde ele estivesse, eu estava atrás, com radinho, com alguma coisa, ou transmitindo para quem estava lá, ou transmitindo, enfim. Mas essa coisa de transmissão evoluiu muito rápido, muitas coisas, e transmitindo, e traduzindo aquilo que... E é interessante porque no que você traduzia, você já ia também absorvendo aqueles conceitos e energeticamente perto dele, se conectando com vibracionalmente com essa frequência cada vez mais e reconhecendo essa frequência já como uma parte possível de você. Exato. Como uma parte real. Tipo, é possível. Dá para existir, dá para chegar nesse lugar, dá para viver assim, livre, sabe? Realmente, de fato. E às vezes chegava ao ponto de não era nem mais tradução, eu estava falando ao mesmo tempo que ele. Acho que não dá. Se tem tradutores aí assistindo, sabe que não dá. Tem sempre um delay. E chegava a ponto que já nem tinha. Porque estava ali totalmente... Muito imbuído, né? Da Sim. tua essência já. Sim, muito conectado. Que lindo, Dani. Maravilhoso. Aí agora eu tô aqui, vivendo. E aí você tava com 20 e... Não, aí eu já tinha... Na pandemia? Porque isso foram muitos anos. Ali já tinha... Quando eu conheci, acho que foi com 29. 29. Então, aí um mês antes, tudo ia fechar, tudo ia lacrar, você pimba pro Brasil, estourou a pandemia. Isso, estourou a pandemia. Aí você abriu o grupo dos colibris. Foi. Acho que a gente podia falar disso um pouco. Foi ali, foi um momento, né, muito... denso, né, energeticamente. Muito mesmo. O medo, né? Acho que o medo é... Vibra baixo. E eu sentia muito, falava, gente, isso não é pandemia de vírus, isso é pandemia de medo. Deu muito medo de tudo. O chão ruiu sob os nossos, né, assim, o chão ruiu. E a desinformação era tamanha. Tudo. Dani, só pra você... Imagina a cena, tá? Chega ao mercado, online, obviamente, então chega tudo, aí tá lá fora, e lá fora ele fica. E aí a gente sai de máscara, luva, protetor de cabelo, com álcool numa mão, um paninho na outra, e você vai limpar produto por produto, desinfetar tudo, os ovos vão para um lugar com água que você lava, e o medo. E aí, quando tudo está pronto, você põe numa bacia também esterilizada e você leva para dentro da sua casa. Porque não pode se arriscar as crianças, arriscar. É muito doido isso que a gente viveu. Agora que você falou, me veio essa imagem. Não, e que bom que veio, porque não sei Não se é bom que a gente esqueça. Porque assim, outro dia eu fiquei tentando pensar, falei, nossa, não lembro, mas sei lá, eu passei 6 meses sem sair de casa. Meu irmão ia fazer compra. Eu, minha mãe, meus sobrinhos, que eu fiquei com minha mãe, com meu pai, meu irmão, minha cunhada e meus 2 sobrinhos. Ficou 6 meses sem sair de casa. Então você veio, você já se reuniu com a família, assim. Que bom, né? Maravilhoso. Você passou um tempo, foi obrigada a passar um tempo ali. Foi. Confinada, né? Confinada. E isso trouxe, assim, muita... das pessoas que eu conhecia e tudo mais, trouxe muita discussão e trouxe muita necessidade. Por conta do Curiate, eu conheci muitos médicos nessa época e muita gente que estava lá no front. Vamos mandar um beijo pro Curiate? Um beijo pro Curiate. Ele veio aqui. Sim. E por conta dele, né, a gente se conheceu na Índia e tudo mais. Vamos contar um pouquinho quem é ele, né? Sim. É um médico maravilhoso. Procura aqui no card, vai ter o vídeo dele. Né? Mas ele é um cara muito... iluminado. Um geriatra, assim, e um médico que conhece o paciente só de olhar. Porque ele conecta, de fato.
sabe? Independente, obviamente tem um conhecimento, ele é doutor Técnico. na USP e blá, 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 mas assim, é na conexão que se dá ali, né? Que é o grande diferencial dele. E a gente se conectou por isso, por conta desse desejo de aliviar o sofrimento do outro, de conexão e tudo mais. E ali, naquele momento, quem estava à frente ali, em contato com isso, eram os médicos, enfermeiros, profissionais da saúde que estavam ali. E a gente começou a desenvolver coisas que pudessem ajudar. Então, eu atendia gente de madrugada, para fazer respiração, para fazer meditação, ou para conversar, ou para alguma coisa. E aí a gente começou a criar exercícios mesmo envolvendo respiração, presença, meditação. Eu estava com tudo super fresco, dos estudos da Índia e tudo mais. E isso foi juntando gente, A gente chegou a fazer lives no YouTube de 400, 500 pessoas. Isso foi juntando e aí eu fazia live todo dia. Aquela época das lives, e 7 horas da manhã eu meditava junto com um monte de gente. E nisso acabou meio que foi se fundando um movimento que a gente chamou até de Dharma do Coração, porque a gente trabalhava muito com a meditação da compaixão, trabalha ainda, né? Com a meditação da compaixão, com a meditação com foco no coração, que era para aplacar mais do que qualquer outra coisa. A gente também trabalhou com exercícios de respiração para Covid, mas principalmente para aplacar o medo, para a gente conseguir se conectar de alguma forma, já que não era possível esse contato presencial. E acabou fundando um movimento, uma escola, e foram anos aí de trabalho com isso. Pois é. E aí tem o símbolo dos colibris, né? Que eu acho tão bonito. Sim. E a gente começou a se chamar de colibris, que eram, né, É beija-flor, tá, gente? Colibri é beija-flor. Acho que é em espanhol, né? É beija-flor. E é colibri. E eu tive muito contato por conta da América Latina, toda essa história do colibri. E sempre foi um animal símbolo para mim, desse que pega, né, de um lado para o outro, que leva, que tem muita força, mas ao mesmo tempo muita leveza, e de que é essa ponte entre os dois mundos, os vários mundos que existem, né? E até hoje são grupos que eu às vezes nem participo mais, e eles estão lá. Aliás, um beijo colibri, assim, eles estão lá. Acho que quarta-feira passada se reúnem para fazer esses exercícios de conexão e de trabalho com o coração. Assim, é incrível. Embora eu tenha mudado de área profissionalmente falando, o online não funciona para mim. Não. Quer dizer, gosto e tudo mais, e foi muito importante ali na pandemia, mas eu me nutro de gente. Disso aqui. Sim. Né? Desse calor. Sim, amo tudo que é relacionado. Acho que a gente tem que propagar, a tecnologia, ela propaga, ela aumenta, ela, né, traz muito mais, mas aqui, para mim, a expressão é fundamental. Bom, aí a vida chamou para outro lado. Sim. Como é que foi essa outra pivotada da vida que veio? Aí foi interessante, sabe? Porque, que lindo, nossa, posso viver assim, trancada dentro de casa e conectada com muita gente. Você ganhava grana com isso? Sim, mais do que em qualquer outro lugar. Gente, a abundância, eu acho que nessa vida, o teu Dharma não é ir atrás de recursos financeiros especificamente, né? Não. Porque tudo que vem a mim com facilidade é abundância. Sim. Então era realmente para você desenvolver coisas muito mais imateriais e metafísicas, que é a capacidade de ajudar, né, as pessoas, do que essa busca por recursos. Nunca foi uma questão. Nunca foi uma questão. Sempre, né, dotada de privilégios e tudo mais. Nunca foi nenhuma questão de base e nem nunca foi uma questão de ter que, né? Então, exato. Não é que você vai ficar em casa assim, né? Mas entende o que eu digo? Sim, é um fluxo, assim. A gente vai se encontrando. A gente vai se encontrando, né? E só que eu comecei a ficar triste. De novo, Dani. Inquietude. Eu sou assim. Sossego. Eu comecei a ficar triste. Tava tudo muito tranquilo. E assim,
faltando alguma coisa. E mais uma coisa importante. Assim, uma coisa que não é fácil de dizer e tudo mais. Mas quando a gente tem pouco, pelo menos para mim, tá? Quando eu tenho pouco contato com outras pessoas, embora eu né, tivesse ali com muita gente, mas o contato ali mesmo de como fazer as coisas e tal, eu fazia tudo, eu decidia sozinha, os horários, né? Tudo. O seu ego, ele vai te levando para lugares que você começa a achar que só você tá certa. E eu tenho essa tendência, né? Então, meu pai já tá, a gente volta lá, né? Nos 22, meu pai já tá falando, né? Então, todo mundo tá errado e você tá certa. E eu tenho essa tendência. E em algum momento, essa, né, falta de contato, eu comecei a achar que eu estava certa mesmo, que eu, né, eu tinha a cura para a vida, que eu sabia As tudo, respostas. que eu tinha todas as respostas, que é difícil dizer, mas é verdade. Parecia ali que eu sabia tudo. E aí qualquer coisinha que te coloca num lugar que não seja esse, dói, é ruim e tal. E aí eu falei, gente, eu vou voltar para onde estava dando certo, que é a vida, que é a estrada. Só que assim, já não tenho mais desejos de sair por aí, como sair e tudo mais. E aí comecei a procurar, a inventar essa carreira, como que eu poderia juntar com o que eu sei, com o que eu gosto. E sempre, que ofício é esse para mim? E aí, até com o LinkedIn lá, vendo as vagas, né, o que está surgindo, o que as empresas estão precisando, como é que foi. Eu comecei a ver que alguns cargos de well-being, wellness, né, não tinha muito aqui no Brasil, mas olha, na Netflix tem um diretor de well-being. O que é isso? Ah, em tal empresa tem um gerente de wellness. O que é isso? Aí comecei a entender esse mercado e forjar uma carreira para mim, assim. Você achou que era a tua cara ainda, porque é a tua cara isso. Legal, porque aí eu tenho contato com gente, né? Eu me coloco à prova, o corporativo, o business, ele te coloca muito à prova, coloca o seu ego muito à prova muitas vezes e vou entender. E aí a hotelaria, acabou surgindo uma oportunidade na hotelaria. E eu fui pro Ceará. Aí meu pai de novo falou, ai pai, não vou, o que eu faço? Ah, no máximo você vai ter umas férias pagas, vai. Num lugar Ceará. Paradisíaco, né? Não sei, no Ceará não tinha nada feio, nada era feio. O que era? Era um resort? Eu fui para um hotel, um hotel hotel não muito grande, um hotel de luxo em Fortim, a 2h30, que tem Fortaleza e para um lado você vai lá para Jeri, aquele litoral, que eu não sei se é o Oeste. Tá. E tem esse outro lado que você desce sentido Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte. E aí fiquei nessa cidadezinha lá em Fortim. Fui lá para dar aula de yoga, para trabalhar no spa e ver como morar dentro do resort. Assim, nada mal. E foi fantástico. E eu fico imaginando que ali a sua mente já começou com, né, as engrenagens. Pô, isso aqui, um troço assim, ia fazer sucesso aqui. Exatamente. Aí começo a ver a hotelaria. Gente, que mercado interessante. Gente, aqui não tem aromaterapia. Peraí, como é que eu faço? E era um spa que foi muito legal, foi feito por uma pessoa muito legal ali. E eu fui me envolvendo. Fui me envolvendo, mais do que dar aula de yoga, fui me envolvendo com a recepção dos hóspedes, fui me envolvendo com o trabalho das camareiras, fui me envolvendo com o trabalho da cozinha, era pequeno, e eu fui aprendendo. E aí a frase Dani de ser era, e se a gente, 3 pontinhos, né? Isso. Essa era a sua frase. Isso. Aí quando eu estava lá recebendo os grupos, organizando a festa do Natal, organizando o Ano Novo, e recebendo as pessoas, e organizando lá os agendamentos do spa, e, sabe, me dando super bem com todo mundo. E o povo te dando corda, né? Eu dando corda para eles dando corda para mim.
Ceará é um lugar frutífero demais, culturalmente, as pessoas são muito frutíferas, muito vivas. E era o que eu estava sentindo falta e vivendo vida. Aí vinha um monte de francês, daqui a pouco um monte de não sei o quê. Eu conversava em uma língua, eu conversava em outra. Gente do Rio que vinha ficar lá, casal, grupo, kitesurf, blá, blá, blá. Ai, gente, é isso. E dali comecei a construir essa carreira, né? E aprendi, e perguntava, gerente de hospedagem, Esdras, como é que faz isso? Gerente de governança, como é que faz isso? Quantos lençóis tem que ter, né, para trocar? E troca todo dia? Não troca? Entra? O que faz? Nossa, o que é serviço de limpar o quarto? Põe um chocolatinho, escreve um bilhetinho. Gente, isso é demais. E fiquei ali aprendendo, e aí LinkedIn, né, como eu posso crescer, bababá, e fui pra Turquia. Foi uma faculdade de hotelaria ali. Foi. Você foi pra Turquia? Aí eu fui pra Turquia, trabalhar num hotel 5 estrelas. E além de tudo era o luxo. Falei, então, não, como é que é a hospitalidade de luxo? Aí põe bilhetinho, põe não sei o quê. Mas aonde esse hotel Troca. lá de... Aí eu fui para o sul da Turquia, Antália, região ali que fica perto da Grécia, que divide o mar ali com a Grécia. Lindo. Sim, gente, um hotel com tudo. E aí que eu fui aprender tudo sobre spa, porque ali, sei lá, inventaram o banho turco, e os hammams, e a sauna, e aí eu fui aprender. Ali, nesse hotel chiquetésimo. sim. E fiquei trabalhando lá e comecei então vamos criar um programa onde a pessoa vem, se conecta com 5 elementos, aqui tem água, tem fogo, tem terra, e aí criando ali. Falei, gente, é isso que eu sei fazer. E os caras com grana, né, pra criar o que você quisesse. Eu quero vela aromática com a canela do Himalaia. Isso, vamos fazer. Traz um médico Ayurveda lá, não sei o quê. Traz um médico Ayurveda. Traz não sei quem. E gente, aí eu comecei aí atende os russos. E aí faz sound healing para os russos. E os russos piram. E não sei o quê. Aí conheci gente ali do lado da Turquia, do Turcomenistão, Azerbaijão, Quirguistão. Princesas dali do Oriente Médio e tudo mais. Isso é o que eu preciso. Vai me alimentando. E qual que era teu cargo ali? Já era esse negócio do wellness? Ainda não... Sim, porque eu fui como instrutora de yoga, eu me infiltro. Entendi. Eu me infiltro como instrutora de yoga, só que dali eu já comecei a virar consultora de wellness mesmo, de como integrar, porque você vê spas lindos, maravilhosos e tudo mais, mas ainda é um negócio que não se vê integrado. As terapias especialmente, né? As terapias e as pessoas. Então, eu trabalho no spa, trabalho com bem-estar, te ofereço uma terapia e não estou conectada com o bem-estar. Percebi que isso acontece. Então, vamos, né? Vamos entender. Gente, todo podcast eu falo a mesma coisa. Sabe o que é isso? É o dentista da boca podre. Né? É um exemplo. Né? E aí? Poxa, não vai, uma hora essa conta não vai fechar. Vai dar um ruim. Então vamos entender tudo, né? Vamos entender como que a gente vai cuidar dessas pessoas aqui. Porque aí depois disso não precisa fazer mais nada, porque é meio que natural. Se a pessoa, o hóspede, o cliente, ele chega num ambiente que é bom, ele já faz assim, ai, precisa nada, só precisa dar bom dia. Eu acho interessante, Dani, que assim, você chega, os ambientes eles vão se abrindo para você. Ai, eu vou cutucar. Não, lógico, mas assim, podia só eles olharem para você e falar, Fedelha, vai dar sua aula e me deixa aqui. Sim. E, no entanto, você vai indo assim, talvez com a leveza do oriental, né? Porque o oriental, ele não abre espaço, ele só flui. Sim. A água vai entrando nos espaços, né? Com a leveza e com a reverência, assim, também. Aí isso eu aprendi muito Respeito. na Índia. É tipo, gente, com licença. Tanto que se eu não faço isso, dá ruim. É? Sim. Entendeu? Porque eu fico nessa eterna luta desse ego grande que
que quer e que não dá certo. Se é esse lado aqui, porque eu quero, eu sei, eu entendo, aqui não vai, aqui trava. Aí eu tenho que dar 5 passos para trás e falar, não, com licença, posso ver como é? Podem me ensinar? Me ajuda? Aí abre esse espaço. E aí vai. Mas não é algo natural, não, Marisa. Entendi. É construído. É construído e é direto. Eu acho que você está trazendo uma lição para todo mundo, para as pessoas. Não só nos ambientes, mas nas relações. Sabe, a gente não entrar de sola em lugar nenhum, a gente parar, observar e pedir licença. Olha que lição simples, mas não é simples, né? Não é. Eu te falo até hoje. Então, é diário. É entender, nossa, como é que eu fui? Por que não deu aqui? Né? Aí eu vejo, putz, claro, eu julguei. Claro, eu achei que era menos que eu. Sabe, eu achei que eu vim para salvar esse lugar, porque eu sou iluminada, eu vim da Índia, eu sei meditar, eu sei jejuar, eu fico 48 horas sem comer, e não sei o quê, e blá, blá, blá. Meu, dá ruim. Embora tudo isso seja verdade, muito legal, que bom, Dani, parabéns, você conquistou, você é inteligente, você não sei o quê, muito bom. Só que quando se trata de contato, isso não importa muito. Eu vejo, sabe, Nido, imagina, hoje eu trabalho aqui no hotel aqui próximo. A gente já vai chegar lá. Que tem um movimento gigantesco de pessoas, assim. É bom que para mim, eu que sou entediada, nunca me entedio, porque é um movimento. E eu vejo ali, vem a pessoa nervosa, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, porque tá de jet lag, tá não sei o quê. Você fala para ela, como eu posso te ajudar? Esvazia, né? Esvazia. Mas peraí, calma, a gente vai chegar aqui. E aí lá na Turquia, quanto tempo você ficou? Eu fiquei, acho que 9, 10 meses na Turquia, quase um ano. E a hora que você foi embora, o povo não queria deixar, né? Não. Não, mas eu queria muito saber como é que você vai embora dos lugares. Ai, meu Deus. É ruim. Ceará, Turquia. Mas sempre no sentido de a porta tá aberta. Fica sempre esse... É lógico, né? Fica sempre esse lugar, assim. Mas então... sabe, assim, das pessoas ficarem com pena de ser embora? Fica. Mas também foram experimentações que eu tive que fazer, assim, mas que ainda não era meu lugar, sabe? E você vai, e tudo bem. Mas a Turquia foi principalmente por conta da língua, assim. Foi difícil. Falei, gente, como é que eu vou crescer aqui no espaço? Eu não sei nem comprar uma vela, porque eu não falo turco. Para eu aprender turco vai demorar 2 anos. Ai, não tenho paciência, sabe? Tipo, imagina, eu quero ajudar, não sei nem comprar não sei nem como é que fala vela. Então, aí, difícil. Foi quando aí eu fui para Colômbia. De novo, LinkedIn. Lá é isso. Deixa eu ver um hotelzinho aqui na Colômbia. Eu tô sempre lá e conheci esse americano que estava abrindo um hotel na Colômbia. Um hotel aí só de bem-estar. Só de bem-estar. Gente, arrasou. Chamado Mountains of Hope. Achei esse que nome lindo. Fantástico. Montanhas da Esperança. Isso, falei, volto à Colômbia, que é, sei lá, minha casa, minha língua. E tá tudo bem. E lá eu trabalhei na implementação desse hotel. Com tudo. Tanto na criação do roteiro de sanação, de cura lá dentro, o roteiro de águas que a gente tinha lá, que então tinha sauna seca, sauna a vapor, água média, água fria, gelo, todo esse circuito finlandês de, Nossa, que incrível. águas. Aí a gente implementou toda a parte de saúde, aí na parte de fitness, também implementar o fitness. Lá dentro uma clínica com diversos tipos de tratamentos, sauna infravermelha, cadeiras de meditação, tinha labirinto de meditação, tem e é incrível, assim. Então, fiquei lá para essa implementação, um tempo de implementação lá. Quanto tempo leva para implementar um projeto desse? Putz, então, bastante. Pelo menos 6 meses. Eu tinha imaginado 1 ano, mais ou menos. Mas é que acontece que a parte física
estava basicamente pronto. Ah, já estava ok. Estava basicamente pronto. Então, a gente tinha ajustes ali que tinham feito algumas reformas, porque sempre uma coisa parece que vai dar, não dá, toda aquela coisa. É um ajuste dos quartos. Porque é muito complexo. Eu tenho que pensar desde uma comida muito saudável, até horta, até tudo, sei lá. E ali foi, e lá tinha tudo. Isso, a visão dele, ele tinha essa visão. Então, e ele foi, já fazia muitos anos que ele estava nesse processo de implementação, né? E eu cheguei ali na cereja do bolo, que foi a parte de implementação da hospitalidade e alinhada com o wellness, né? Então, não é só uma governança, não é só trocar lençol, né? Não é só, embora é tudo isso, não é só uma lavanderia, então tem que implementar o processo de lavanderia, quantos lençóis, quanto não sei o que e tal, mas isso tudo alinhado a uma cozinha que funciona, uma cozinha que sirva né, o cardápio, o menu adequado. Então, criação do menu de sucos. Aí conhecer outras pessoas, porque aí ele trazia outras pessoas que ele conhecia, e a gente desenvolveu programas ali dentro do que cada um. Então, tinha programas de 7 dias, programas de 21 dias, programa de 1 dia de desintoxicação e tudo mais. E deslanchou lá, assim. Bombou. Sim. Hoje eles funcionam bem, fica em Medellín, que é uma cidade linda, diferentíssima, assim, ali da Colômbia. E estão indo super bem, assim, super legal. E aí de lá? Aí eu tava cansada já. Eu assim. posso imaginar, né, meu bem? Porque, escuta. Né? Não, eu tô contando pra você falar, ai, a pobre, né? A pobre, né? E aí vim, mas aí vim pro Brasil, assim, falando, vou ver o que vai dar. Vou voltar, preciso voltar pra casa e tudo mais. Que aí foi quando eu voltei pra Foz do Iguaçu. E vi onça. Então, essa história de Foz do Iguaçu é muito louca, né? Porque você foi num lugar meio inóspito, assim, quer dizer, imagino, né? Ai, eu morei lá dentro do parque. Menina, ela foi para o meio Não, qual do onça? mato, Qual da onça? onça, botar o wellness lá no mato. Sim. E Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. E foi o mais fácil de todos. Mas como que te acharam? Ah, eu vou, né? Eu vou LinkedIn, eu Tá ligo. Eu ligo, sei lá, quem que é o gerente geral, eu ligo. Eu mando mensagem pro gerente. Eu vi, falei, gente, esse hotel. Eu já conhecia a Foz. Falei, gente, esse hotel. Qual que é o melhor hotel da América Latina? Ah, é esse? É lá que eu vou. Deixa eu ver. Aí mando mensagem, falo, ok. Ah, coordenadora de spa. Falei, vamos. E aí fui pra lá, fiquei morando lá dentro do hotel um tempo. Que foi muito espetacular, porque eu fui pras cataratas sozinha. Sério? Só eu e ela. Cara, deve ter sido mágico. Foi bastante. Foi, assim, das coisas mais mágicas, eu acho que eu já vivi na Da minha vida. foi estar nas cataratas, assim. Porque a violência, Fortíssimo. né, e é uma energia de respeito, você tem que botar respeito. Isso, barulho. E a vibração, as vibração. rochas, né, porque a rocha, ela tem um magnetismo Sim. bizarro, assim. O hotel, às vezes, a porta vibrava e, assim, estava próximo, mas não tanto. Para você sentir a vibração dependendo do tipo de queda. E cada dia era de um jeito. Nunca era igual. Eu ia todos os dias, né? Você trabalha 6 por 1 em hotel, né? Basicamente todos os dias. E nunca era igual. E aí o desafio lá foi pegar tudo isso e fazer com que... Porque... E aí esse era o ponto. E aí é o ponto, sempre. As pessoas iam lá... Poxa, o hotel... Fantástico. Você vai ser servida assim, que nem uma rainha, que nem um rei, que o hotel é tudo. Então as pessoas vão, se maravilham e passa. Ou nem se maravilha. Ai, aí que é o... Que ódio. É possível, sei lá, Fernando Pessoa diz, é possível ser isso tudo sem ser nada. É possível, eu vi. Eu achava, gente, não, como que você vem aqui e você não entendeu as cataratas? Espera aí. E aí o desafio era esse, era como é que essa pessoa que vai ali, que está no spa, pode experienciar tudo isso de verdade. A força da água, né? A intensidade da floresta, que ali é água, é floresta. A presença da onça. Gente, não é Não é brincadeira? Você Você viu onça mesmo? Saindo
do hotel 10 da noite, que a gente saía num ônibus, que lá no Parque Nacional não pode entrar, então era o ônibus dos funcionários, para ir, eram 20 minutos até a portaria, então do hotel até a portaria do parque, eram 20 minutos só ali. E a gente de noite no ônibus, o ônibus, toda vez que brecava, a gente já sabia que era alguma coisa. É a onça passando. E a gente lá, vendo a onça. Então, a natureza, eu vi cervos, os coatis habitando aquele hotel, café da manhã, os pássaros, os tucanos, os, não sei, milhares de nomes de pássaros que tinham lá. E tudo isso, como fazer com que isso seja visto sem que seja só um check? O turismo tem um pouco disso, assim, sabe? É um check no tucano, um check no... Fotinho de iPhone. Que tudo bem, é isso também, né? Mas, e aí, com muito apoio ali da gerente geral do hotel, uma pessoa maravilhosa, muito conectada ali, a gente foi desenvolvendo esse menu desse spa como uma experiência de bem-estar que pudesse, como se fosse, assim, a quintessência da experiência das cataratas, assim, com isso trazendo a cultura guarani, resgatando a cultura guarani, que aí foi trabalho de pesquisa mesmo, assim, e aí eu descobri livros publicados de estudos de astronômicos, que é o estudo, né, da posição dos astros e tudo mais, publicados antes de Galileu. Uau! Porque os jesuítas captaram, entenderam e publicaram. Então, estudos de pessoas, então, baseado em livros, em estudos mesmo de nomes, a língua. Então, fui entender Guarani, né? Entender os fonemas, Guarani. Tantas palavras que a gente usa. Trambique, não sei o que, tudo, um monte de coisa que vem aí dessa origem. E criamos um menu de homenagem à cultura ancestral indígena ali e de captação dessa força, dessa energia. Então, é um spa que tem... Então, a gente criou ali... Se você for na lua cheia, você tem uma curadoria de tratamentos específicos. Se você for na lua nova, é outra. Se você for na lua minguante, é outra, porque está baseado ali no que essas culturas, esses povos originários dali, faziam em cada lua. Né? Então, que conhecimento que eles tinham ali. E todos os tratamentos ali curados mesmo. Foi um trabalho mais de curadoria, no entendimento com o trabalho com a argila, né? O trabalho com o som, então a gente usava sons ali também da natureza, assim, lindo. Ou seja, você pegou todo o teu conhecimento, aliado em todos os lugares que você passou, e ali você conseguiu colocar tudo de uma maneira muito premium, assim, já muito depurada, Sim. né? Sim. Que lindo! Muito, muito. E hoje o pessoal me fala, né? Ai, Dani, o pessoal tá fazendo tratamento da lua cheia, tá fazendo não sei o quê. E é um sucesso. É premiado dentro da hotelaria e tudo mais. Sucesso. Sucesso absoluto. Mas aí o bichinho carpinteiro começou a te cutucar. Ai, mas gente, eu precisava voltar para casa. Eu imagino, né? A família. Eu não morava em São Paulo desde... Meu Deus do céu. 2008. E há quanto tempo você tá aqui? Eu tô aqui desde novembro. Desde novembro, Parece então não 5 faz anos. muito tempo. Não, parece 5 anos. A cidade é densa, né? É. São Paulo é o mundo. Eu tô assim, tipo, gente, por que eu saí? Bom, mas Claro, tem suas coisas, mas tem tudo aqui. tem tudo aqui. Tudo isso. Tudo isso. Tudo que eu vi por aí tem aqui. E aí você foi agarrada por esse hotel. Sim. Quando souberam que você estava em São Paulo, falaram, opa, Sim. que é um hotel chiquetésimo, super conhecido. A gente pode até Tradicional. falar, se quiser. Tradicionalíssimo. Pode falar. Renaissance aqui, não tem uma pessoa que não conheça. É tradicional, assim, um andar dedicado a spa e fitness. Como é que é lá? O que você fez? Você chegou em novembro, aí você começou a trabalhar? Isso, né, o mesmo que eu fazia lá,
né? Mesma coisa, basicamente, os processos, assim, eles são muito parecidos. Aqui também vem num desenvolvimento de um novo menu, então, ali, com base ali, claro, ali a gente não tem as cataratas, né? Mas, assim, a gente tem gente. Ah, E ok. gente tem força, né? Então, é um novo menu pautado em customização. Então, né, o que você realmente precisa para ter customização, precisa ter um toque humanizado. Então, o trabalho hoje ali, o que a gente tem de criação dentro desse novo wellness que está surgindo, é o trabalho com as pessoas que oferecem os tratamentos lá e como elas podem ser cada vez mais presentes e cada vez mais capazes de reconhecer o outro como único e customizar aquele tratamento para ele. Então, hoje, Nossa, isso é bem legal. o nosso trabalho de treinamento e é um novo menu também sendo implementado lá, ele vai nesse sentido. Assim. E é muito legal porque você vê cada lugar que você vai, então tem uma essência única, e isso pode ser refletido no que é oferecido. Não pode ser qualquer coisa. É uma massagem mais profunda, uma massagem menos profunda. Tudo bem, é isso. É isso, porque isso é o técnico. E tá tudo bem, então você oferece pedras quentes, você oferece massagem muscular profunda, você oferece massagem sueca, relaxante. E tá, é o técnico. Mas o que mais se pode oferecer dentro de um centro de bem-estar, dentro de um spa, que a pessoa vai, de fato, se transformar com aquela experiência, né? Então, mais uma vez, é a mesma pesquisa, que agora não é com os Guarani, não é, mas é com as pessoas, quem está ali. Às vezes só o fato de você parar, olhar um pouco para a pessoa Isso. e sentir um pouco qual é a vibe que ela tá chegando, Isso. né? Identificar isso. Qualquer um pode fazer isso. Pode, mas é complexo. Eu imagino. Não é complexo, precisa de um trabalho seu, consigo mesmo. Então, é um trabalho ali que a gente tem que fazer desde a pessoa que recepciona, né? Desde aquele primeiro bom dia, que chega, aquele olhar, e como é que isso vai... E como é que você vai tirando, por exemplo, aqui, então, você está no meio da Avenida Paulista. Aham. Né? Loucura total. Lá, muita gente, muitos atendimentos, muita coisa. E como é que você começa... Não adianta eu chegar para a pessoa e falar, ai, vamos fazer uma respiração e on. A pessoa vai matar. Cala a boca, eu só quero entrar para fazer minha massagem. Então, né, como é que você vai pouco a pouco trazendo aquela pessoa de volta para ela mesma? Até para a experiência ir funcionando. O grande desafio de estar no meio de um centro urbano é esse. Tem, gente, tem como, tudo tem. O que eu acho muito legal, que eu tive um insight agora que é assim, ó. Quando você humaniza o teu colaborador e ensina o teu colaborador a ter esse olhar para a necessidade do outro e para ele se trabalhar, para ele também chegar em boas condições vibracionais, para poder atender o outro, você está fazendo super bem para ele. É um trabalho que renova ele também. E isso é muito rico. Sim. E não é perdido nunca, né? Nunca. Não importa, daqui eu não vou ser mais massoterapeuta. Tudo bem, isso aí você vai levar para sua vida. Exato. O cara está trabalhando, mas ele está se beneficiando também. Então não fica aquela lógica meio tóxica, sabe? Isso. E esse assim, né? Eu fui passando por vários lugares e todos, né? Então é Turquia, é Colômbia, é Cataratas, é Avenida Paulista. Todos os lugares sentem essa necessidade de se humanizar, né? E o hóspede, ele sente a necessidade de ter esse tipo de experiência. Então, hoje, pode-se dizer que é uma tendência do mercado desse trabalho consigo, para poder oferecer. Senão, quem vem já nem não acredita mais. Não acredita mais. Uma sauna, gente, hoje sauna, você tem sauna em qualquer lugar. Entendeu? Você tem, né, um ambiente de calor, um ambiente de jacuzzi, que antes era... Você tem em qualquer lugar. Agora, se você tem um ambiente de olho no olho, de presença, dos 5 sentidos ativados, então você trabalha o aroma, você trabalha, né, todo esse ambiente, a iluminação, de uma forma que
A pessoa, só de entrar, ela nem sabe como. Ela já está se corregulando na Isso. serenidade Isso, exatamente. e na tranquilidade. Exatamente. Ai, Dani, arrasa, eu vou lá conhecer. Então, Ai, vem. eu vou, porque, Vem gente, fazer parece uma o paraíso na massagem. Terra. Vem. É é no meio No meio da do caos. Paulista, no meio do caos. Do caos. Muito bom. E agora, assim, eu sei que você vai dar aula lá no Sírio-Libanês, de respiração ou de atenção plena. Nós vamos, práticas mente-corpo, ali no trabalho dentro da oncogeriatria. Da Então, para oncogeriatria. pacientes oncológicos da geriatria, né? Então, trabalho com médicos lá dentro da pós-graduação, né? Mas quero, hoje, agora estando em casa, Uhum. né? E realmente numa perspectiva de ficar, de verdade, assim, né? As pessoas me perguntam, Dani, tem certeza? Verdade? Gente, sim, porque porque eu quero. E eu nunca quis. É a primeira vez que eu quero. Eu nunca quis ficar num lugar. Que bom, ótimo. Eu sempre fui para explorar, para entender, para aprender, para tudo mais. Eu nunca quis. E hoje eu venho, eu fico, eu quero. Especialmente porque você já tem um autoconhecimento animal, provavelmente, e já está muito mais madura e Sim. sabendo o que você quer e o que você não quer. Então, Muito mais, né? Ontem eu estava com uma amiga no centro. A gente foi numa festa junina no Copan, depois foi numa peça. E aí eu andando assim pelo centro, eu falei assim, nossa, falam tanto, né, que isso aqui é uma loucura. Olha só que paz. Ela, Dani, da onde? só se for dentro de você. Eu pra mim, eu falei, não, tá. Eu falei, tô falando sério, olha que paz na São Luís. E a São Luís tá linda, basicamente, de verdade mesmo, assim. Mas não é, né, tal qual a gente imagina a paz de estar sentada nos Himalaias. Falei pra ela, eu já fui até os Himalaias. E eu sentava lá e não conseguia paz. Porque eu estava buscando, mas eu não estava onde eu deveria estar. Eu não nasci indiana, gente. Eu não, infeliz, assim, enfim, amo tudo, mas não estava no meu lugar. E é muito diferente. Mas E você aqui estava eu tô. dizendo que agora que você está em casa, what next? Assim, o que que vem? O que que você quer? O que que você Eu busca? assim, quero muito dar mais atenção e estar mais nesse lugar do Yoga for Cancer, que é essa formação que eu tenho, esse lugar, e realmente buscar entendimento e vivência nisso, né? E seguir trabalhando com os espaços e entendendo, né? Tô aqui e entendendo as possibilidades que o bem-estar tem e desenvolver isso nesse bem-estar múltiplo que começa de quem vai atender. E se a gente usar um entendimento um pouco mais até material da situação, é um business com muito potencial de crescimento, porque as pessoas precisam, Não tem outro, né? não tem como. Então você vai ter um mercado aí gigante, né? Já tem, enfim. Sim. E realmente ver cada vez mais isso ser implementado, ver e trabalhar ativamente para isso, assim, sendo uma embaixadora mesmo, sendo né, alguém que busca, que quer, e forjando essa carreira, continuando essa carreira que eu forjei para mim, de relações públicas de bem-estar. E cumprindo o teu propósito, porque no fim o seu propósito era esse, era levar bem-estar para o mundo, em muitos lugares, e é isso que você está fazendo. E poder entender e permitir que as pessoas entendam esse caos, assim. Eu tenho uma metáfora que a gente usa até com um curso que eu dei com o Curiati, que chamava Força da Vida. E a gente começava sempre com essa metáfora. E a gente pode até ir finalizando com essa metáfora, porque hoje eu vivo ela, assim. É o centro do furacão, o olho do furacão. Se vocês procurarem no YouTube vídeos de entrando no olho do furacão desse pessoal, chama caça-furacão, essas coisas assim. Quando chega ali no centro, não tem um barulho, não tem um nada. E viver é isso. Porque assim, nunca vai ser tudo lindo, maravilhoso. Gente, nunca vai ser. Tem imposto, tem conta, sabe, tem trânsito, sei lá, e isso mesmo, sei lá, eu já vivi na floresta e tal, tem formiga que vai te comer, sabe, todo lugar, né, nas cataratas, tem um barulho infernal que você não vai aguentar, qualquer lugar,
o mundo é isso. Mas se você dá aquele passo assim, sabe? E encontra aquele centro, quanto mais louco tiver, quanto mais caos tiver, mais esse centro é de paz, é de calma, é de estar tudo bem. É de silêncio. Absolutamente. Bom, você já meio que matou o que eu ia te pedir, mas acho que eu vou pedir de novo, quem sabe vem uma outra inspiração, que é o seguinte, eu vou pedir para você olhar para sua câmera e deixar um recado para quem busca paz nesse mundo frenético. Então, como fazer isso, né? Leva uma mensagem de esperança para aquelas pessoas que estão precisando agora dessa paz interna, dessa calma e que não podem ir para a vida, viver todas as experiências que você viveu. Tá. E por favor, não sejam assim tão teimosos quanto eu, porque basta, de verdade, em qualquer situação, né? Eu digo em qualquer situação onde suas necessidades básicas estejam atendidas, né? Mas assim, tô falando não é uma situação de fome, nada disso, é uma situação onde suas necessidades básicas estão atendidas, você tem teto, você tem o que comer, e sei lá, você está com um problema no seu trabalho, você está estressado, o chefe encheu o saco, pegou trânsito, o ônibus não passa direito no fim de semana e tudo mais. É como se dentro você conseguisse dar um passo atrás e sentar dentro dessa calma, assim. Isso é muito possível se você respirar, conectar, se possível fechar os olhos, sabe? E lembrar de uma pessoa que você ama, e lembrar dessa pessoa sorrindo para você, e essa conexão, essa possibilidade, né? Isso todo mundo tem, né? É alguém ou algo especial, aquele diamante, e deixa isso dentro de você, sabe? Fecha os olhos, respira, conecta, volta lá, você pode fazer isso agora nesse momento, e volta, e sente, e abre seus olhos de novo. E você vai ver que por mais que esteja tudo ao seu redor, aqui dentro vai estar tudo bem. E você vai conseguir seguir, ver as coisas às vezes sob uma outra ótica, o que pode mudar o ambiente ao seu redor, pode trazer um pouco mais de calma, mas dá um passo atrás, sabe? Tira a cabeça. Às vezes a gente está afogado, né? Sabe, quando aquele momento você está mergulhando e você solta. É isso. E aí é só tira a cabeça desse lugar por alguns instantes, volta e vai percebendo como cada vez a sua habilidade de fazer isso, ela vai aumentando cada vez mais. Pois é, sabedoria da Dani, né? Muito obrigada por você ter vindo aqui. Eu aprendi tanto com você. E é interessante, eu me corregulei com você. Eu tô me sentindo, depois de, né, um dia tão cheio, absolutamente pacífica, serena e feliz. Então, muito obrigada por isso. Ai, obrigada, que lindo. Foi muito legal ter você aqui. Ai, eu que agradeço. Então, povo, bora conhecer aí o Spa Renaissance. Sim. E se você quiser ter uma aula, convidar a Dani para um curso, um mindfulness que também você guia, Sim. né? Se você tiver um grupo que tiver com vontade aí de vivenciar essa alegria na prática, essa tranquilidade, essa felicidade, vou deixar o arroba dela, né? É Daniele, com 2 L's e I, Cristine Oficial, tá certo? Esse é o arroba dela no Insta, mas vai estar aqui na descrição do vídeo, pra gente nunca mais perder ela de vista. Sim. Segue ela lá. Quem quiser tomar um café em São Paulo também, é só mandar uma mensagem, a gente toma um café mindful. Bora lá. Tá bom, esse foi mais um Sinapticamente. Eu quero agradecer a minha amiga Silvia, que faz semijoias lindas, essa coleção nova dela, Cristalizar. Segue ela lá, Silvia M Semijoias no Instagram. Obrigada, Sil. E chegamos ao fim de mais um Sinapticamente. Muito obrigada pela sua presença até aqui. Lembra, cuida de você, hoje mais do que nunca. Um grande beijo e até a próxima.